Nossa, é pequeno demais, disse a fazendeira, provocando o CEO coreano no curral. O sol batia redondo no terreiro quando o carro preto de Min-jun engoliu a estrada de barro e parou em frente à casa grande. O motorista ainda nem cortara o motor e já tinha menino curioso, galinha correndo, um cachorro caramelo abanando o rabo e Davi surgindo do curral com o chapéu puxado na testa. No alpendre, Lívia varria as folhas secas, punho firme, olhar que não tremia nem com vento de agosto. Min-jun desceu ajeitando o paletó, como se a poeira respeitasse a alfaiataria. Não respeitou. A primeira rajada cobriu o sapato caro. Ele sorriu, meio sem saber, e estendeu a mão. Bom dia, sou Min-jun. Vim acertar as últimas coisas da compra. Lívia encostou o cabo da vassoura no batente e, antes de pegar a mão dele, mediu do sapato brilhando torto até o cabelo penteado com gel. Aqui a gente acerta de olho no olho, seu Min-jun. Mas primeiro, apitou para o curral. Quero ver o senhor se virar com o que comprou. Davi, que vinha caminhando feito quem não estava nem aí, riu com o canto da boca. Se for para medir braço, deixa que eu pego leve, provocou, coçando o queixo por fazer. Fique na sua, Davi, cortou Lívia sem olhar para ele. Hoje quem tem que provar serviço é o dono novo. Min-jun respirou fundo, ajeitou a gravata e seguiu pelo terreiro. O curral cantava baixo. O mugido das vacas, o ferro batendo no portão, o chiar da corda no tronco. O cheiro era forte, de vida e de trabalho. Ele pensou no vidro dos prédios em Seul, no ar-condicionado, nos gráficos que subiam e desciam, e achou engraçado o coração dar uma acelerada boa ali, no calor. No tronco, uma novilha teimosa. No cercado, seu Aristeu, capataz antigo, segurava a caderneta. Vamos ver se o senhor entende a língua daqui, disse o velho, abrindo um sorriso desdentado. Min-jun abriu também o sorriso. Não entendo, mas quero aprender. Foi quando Lívia encostou no mourão, cruzou os braços e soltou, com a voz clara que cortou feito faca afiada. É pequeno demais. Silêncio. Até o cachorro parou de latir. Min-jun piscou. Desculpe? Lívia apontou o olhar para a fita métrica improvisada que Davi usava para medir a largura da porteira nova que Min-jun mandara trazer. Tábua de fábrica, bonitinha, brilhando. A porteira, homem, é pequena demais. Nem boi magro passa folgado aí. Quem comprou sem medir foi o senhor, né? Ela deixou o riso escorregar, leve como quem cutuca para ver a reação. Davi não segurou a risada completa. Disse nada, mas eu sabia, comentou, encostando o ombro no tronco. Min-jun olhou a madeira, olhou a vaca, fez conta mental. Então precisa de uma de... Calculou o vão, o fluxo, o manejo, lembrando as aulas rápidas que devorara nas últimas semanas. 1,80 m de vão útil, reforço duplo, ferrolho alto. Seu Aristeu levantou as sobrancelhas. Oxente, esse coreano sabe dizer o tamanho certo, foi? Lívia segurou o sorriso. Saber dizer é uma coisa, botar para funcionar é outra. Eu mando trocar hoje, respondeu Min-jun firme. E trago mais duas, do tamanho certo. Hoje? Davi arqueou um canto de sobrancelha. Aqui não é shopping, doutor. Caminhão não voa e o sol não espera. Eu trouxe material reserva. Min-jun apontou para o carro. E ferramentas. Lívia achou graça só de imaginar um CEO abrindo porta-malas e puxando marreta. Mas quando viu Min-jun retirar uma caixa bem organizada, com trenas, chaves, proteção e ainda um manual impresso em português com marca-texto colorido, o riso virou respeito envergonhado que não quis dar na cara. O homem podia ser de escritório, mas tinha estudado. Bora ver, ela disse, recuando meio passo. E se der certo, eu paro de chamar de dono novo e passo a chamar de vizinho. Vizinho. A Min-jun estranhou. É jeito de dizer. Quem é aceito aqui vira da casa, mesmo morando longe, explicou com voz mais baixa. O trabalho começou. Davi e seu Aristeu não iam entregar a alma fácil. Puseram prova, dobraram dificuldade. Min-jun tirou o paletó, arregaçou as mangas e botou mão. No quinto parafuso já pingava suor. Na 10ª risada de Davi, já pingava teimosia. E no primeiro ajuste que deu certo,
A nova tranca subindo lisa, pingou alegria, daquelas pequenas que a gente sente e guarda. Gente, até que ficou ajeitado, concedeu seu Aristeu batendo na madeira. Ele aprende rápido, soltou Lívia, surpresa consigo mesma. Minjun respirou fundo, os olhos procurando os dela sem querer. Eu não vim só pela fazenda, disse, num ímpeto que nem ele entendeu direito. Vim porque o preço estava bom, cortou Davi, entrando no meio dos dois. Nada de poesia na hora do trabalho. Houve uma pausa. O vento trouxe o cheiro do umbuzeiro lá do fundo, e um sanfoneiro distante ensaiava qualquer coisa que lembrava shot. Lívia pegou a fita métrica da mão de Davi e devolveu o "é pequeno demais", com outra intenção, agora apontando para o espaço entre Minjun e a equipe. É pequeno demais o jeito que o senhor está se chegando. Se quer ficar, tem que caber mais gente dentro da sua decisão. Minjun ficou sério. Eu trouxe um plano de associação. Quero modernizar sem tirar o que é de vocês. Participação nos lucros, capacitação, crédito para quem quiser empreender. Empreender o quê? Davi torceu a boca. Queijo artesanal com selo, turismo de experiência, energia solar, irrigação inteligente. Ele falou calmo, como quem sabe que cada palavra entra diferente em cada ouvido. E manter o vaqueiro no centro, porque sem vocês nada roda. Lívia não respondeu de imediato. Havia semanas que dormia com papelada de banco debaixo do travesseiro, dívida do pai, vaca doente, cerca rompida, chuva que não vinha. Um plano desses era sonho e desconfiança misturados. Mostrar no papel é fácil, ela disse. Quero ver no campo. Vou dormir aqui uns dias, se permitirem. Aprendo, escuto, mexo no que precisar, ofereceu Minjun. A casa de hóspede está fechada, Davi adiantou. E a rede melhor é a minha, no galpão. A casa de hóspedes abre, rebateu Lívia, cortando o ciúme em duas fatias. E quem decide sou eu. O resto da manhã correu com serviço. Vaca marcada, bezerras contadas, água distribuída. Minjun perguntava muito, mas não empacava o fluxo. A cada resposta que recebia, dava uma devolutiva. O jeito lembrava reunião de diretoria, mas com cheiro de curral e risos verdadeiros. Quando o sol encostou no meio do céu, o almoço chegou fumegando. Baião de 2, carne de sol, manteiga de garrafa, salada de coentro. Lívia serviu o prato de Minjun com a mesma medida que serviu o de Davi, igual para ver se as coisas se ajeitavam no nível do tempero. Tá bom demais, Minjun disse, quase fechando os olhos. Melhor que qualquer restaurante estrelado. Aqui a estrela é o fogão de lenha, respondeu Lívia, escondendo o orgulho num pois. Davi cutucou com o garfo impaciente. Depois do almoço, levo o doutor lá no açude. Quero ver se ele sabe atravessar quando o barro puxa. Eu vou, Minjun concordou. Mas quem me leva é a dona da fazenda, se ela permitir. Lívia pensou 2 segundos e segurou o chapéu de palha. Eu levo. E você, Davi, vai na frente. Se tiver barro demais, puxa a rédea, não puxa a briga. A trilha pro açude cortava a caatinga como cicatriz antiga. Calango passava ligeiro, pássaro piava. Davi montou no baianinho, cavalo de fibra. Lívia preferiu ir a pé, passo sabido. Minjun veio depois, meio desengonçado na sela emprestada, mas sem medo de cair. Seu coreano, olha a pedra solta, Davi avisou. E para de olhar pro céu. Aqui a gente olha pro chão primeiro. Tô olhando para todo canto. Minjun respondeu, com um sorriso que irritou e encantou ao mesmo tempo. Chegaram ao açude. A água estava baixa, espelho pequeno de céu. Crianças da comunidade brincavam na beira. Uma senhora lavava roupa e cantava baixinho. O vento fazia cócega no capim. Aqui é onde a gente chora e ri, disse Lívia. Quando enche, o povo dança. Quando seca, a gente aprende a contar cada gota. Eu quero ajudar a encher, falou Minjun, olhando a curva do terreno. Barragem de contenção, reuso, sistema de gotejamento. Palavras bonitas, Davi resmungou. Vamos ver na seca próxima. Lívia tirou o sapato e encostou os pés na beira. O barro era morno, aconchegante. Minjun, empolgado, desceu do cavalo e foi chegando igual, sem entender que o açude tem suas malícias. Pisou torto. O barro abraçou o sapato chique e puxou com gosto.
Ele tentou se soltar. O corpo desequilibrou e foi um quase tombo com os braços abertos, que só não virou vexame porque Lívia agarrou o antebraço dele com força. Eita, homem! Ela riu surpresa com a proximidade. Aqui a gente aprende primeiro a cair, depois a levantar. Ele respirou, perto o suficiente para sentir o perfume simples de sabão de coco e sol de roça. Obrigado, Lívia. De nada. Mas trate de tirar o sapato ou o açude engole. Ela provocou, os olhos rindo. Davi viu a cena, o toque que passou do limite do prático. Cortou a distância com o cavalo. Não trouxe bota, doutor. Trouxe coragem. Minjun devolveu, puxando o pé do barro e abrindo mão do sapato que ficou sepultado como relíquia. Lívia bateu palma. Agora tá do nosso tamanho. Sem frescura, só vontade. Voltaram pela trilha com outro silêncio, daqueles que falam. No meio do caminho, encontraram seu Aristeu vindo apressado, o chapéu quase voando. Dona Lívia! O caminhão do fornecedor chegou sem aviso, trazendo o resto das porteiras. E mais. Mais o quê? Ela franziu a testa. Um tal de container de tecnologia, cheio de máquina com tela. Estão montando perto do galpão. O povo tá olhando atravessado. Lívia encarou Minjun. Container? Uma sala móvel de gestão e treinamento, explicou ele medindo as palavras. Eu queria apresentar com calma, com vocês juntos. Pois não foi com calma, Davi rosnou. Foi com pressa e carro grande. A poeira subia do pátio quando eles chegaram. No terreiro, 2 homens montavam a estrutura metálica, cabo passando, tela subindo. Os vaqueiros Nijin. Roda, calados. Dona Noélia, do refeitório, com a mão na cintura. E no meio do povo, seu Tertuliano, vizinho de terra e língua afiada, fã de intriga antiga, apontava o dedo para o container como se fosse bicho ruim. É isso aí, minha gente. Hoje é tela, amanhã é trator que fala, depois é o despejo. Esse homem vai tomar até o sol do nosso quintal, gritava, atiçando medo. Minjun deu um passo à frente. Ninguém vai ser despejado. O container é para aprender, documentar, vender melhor. Aprender o quê, se a gente sabe mais de boi do que qualquer tela? Provocou Tertuliano. E vender para quem, se os atravessador continuam com o canivete? Vender direto, com plataforma. Sem atravessador, Minjun respondeu. Eu banco a infraestrutura. Vocês entram com o que sabem fazer. Criar, cuidar, produzir. O burburinho cresceu. Davi apertou a rédea. Lívia ergueu a mão pedindo silêncio, mas o povo estava quente. Foi então que Tertuliano desferiu a flecha que guardava no bolso. E a dívida do pai dela, hein? Antes, apontou para Lívia venenoso. Quem garante que esse negócio não é só para cobrir rombo antigo? Vão vender a história de vocês para pagar conta dos outros. A palavra dívida caiu no terreiro feito trovão sem nuvem. Alguns olharam para Lívia com pena, outros com cálculo. Davi ficou de pedra. Minjun viu a cor sumir do rosto dela e entendeu que tinha encostado num nervo que não conhecia. Essa conversa é comigo, disse Lívia firme, embora a voz viesse de um lugar fundo e cansado. A dívida existe e eu nunca escondi. Mas a fazenda tá de pé. Quem quiser saber conta, eu mostro. Agora, o que não aceito é fofoca na hora errada. Errada é a hora de meter computador na roça. Tertuliano rebateu, triunfante. Minjun deu meio passo, querendo aliviar. E foi então que o rádio do motorista chiou. Um aviso rápido, palavras curtas, urgência na voz. Dr. Minjun, chegou mensagem da matriz. Um problema sério com o investidor que viabiliza o projeto. Querem suspender os recursos. Por enquanto. O vento parou. O container ficou grande e inútil como elefante branco. O povo olhou de Minjun para Lívia, de Lívia para Davi, de Davi para o chão. E suspender o quê? Lívia perguntou, com a calma de quem segurava o mundo para não cair. Dinheiro, Minjun respondeu sem rodeio. Por enquanto. Tertuliano abriu um sorriso de canto, como quem cheira chuva em dia de roupas no varal. Aí, eu disse. Primeiro chegam com falatório, depois falta o resto. Davi ergueu o peito, pronto para explodir. Eu sabia que isso ia dar ruim. Lívia respirou devagar. Olhou para o container, para o povo, para o céu, depois encarou Minjun, sem escapatória possível. Se o dinheiro sumiu, o senhor fica ou vai embora? Porque agora
Agora a fazenda toda sabe que a porteira é mais larga, mas o caminho apertou. E antes que ele respondesse, um grito cortou o terreiro vindo do curral. Fogo! Fogo no paiol! A multidão virou num só corpo em direção às chamas que já lambiam o telhado velho. E no calor que subiu, ninguém viu quem foi o primeiro a correr. Se foi o vaqueiro com o balde, a fazendeira com a mangueira ou o CEO coreano com o coração na boca, só se ouviu, ao longe, o estalo de madeira, o relincho dos cavalos e um outro som, mais baixo, de coisa antiga que resolvia acordar. O fogo pegou ligeiro, feito língua de cobra. As chamas subiam pelo paiol como se tivessem pressa de contar segredo. O povo virou corrente, balde de mão em mão, mangueira chorando, cavalos soltos no terreiro, galinhas desorientadas. A fumaça ardeu o olho de todo mundo, mas ninguém arredou o pé. "Bomba d'água, Davi!" gritou Lívia, enrolando a barra da saia na cintura. "Liga a segunda linha." "Tal." "Já tá no talo!" Ele respondeu com a voz rouca. "Se o motor não engasgar, a gente segura." Minjun correu para o lado do gerador, abriu a tampa, checou o filtro. O manual que ele havia estudado de madrugada serviu mais que qualquer gravata. "O diesel tá sujo", ele disse tossindo. "Alguém misturou água ou areia. Trocar agora ou o bicho morre." "Não dá tempo de trocar tudo." Davi esbravejou. "Dá, se a gente não dormir no caminho." Minjun rebateu, pegando ferramentas da caixa. "Trava a entrada principal. Eu desvio a linha e purgo o filtro." Lívia bateu com a mão no ombro de seu Aristeu. "Organiza 2 fileiras de balde. A terceira fica para rescaldo. E fecha o lado do vento com lona, senão a chama corre." Os vaqueiros se mexeram como orquestra de aboio. Dona Noélia apareceu com bacia de pano molhado para o rosto. Os meninos da comunidade enfileiraram balde como gente grande. O barulho deu lugar a um ritmo, e o ritmo virou resistência. Minjun desmontou o filtro com agilidade surpreendente. As mãos tremiam mais por causa da fumaça que por medo. A areia saiu encharcada, grãos escuros grudados na malha. Ele prendeu a respiração, ajustou a válvula, cortou e adaptou uma mangueira reserva. "Tenta agora!" gritou. O motor tossiu de novo, e então pegou com um ronco curto, firme. A pressão na água subiu e a mangueira cuspiu mais forte contra o paiol. Davi ergueu a cabeça, o rosto coberto de fuligem, e abriu um sorriso que nem percebeu. "Lixiri, agora vai." Lívia entrou até o limite do seguro, a pele esquentando. Molhou a madeira da lateral, buscando cortar a chama na base, lembrando o que o pai lhe ensinara quando ela era só uma menina teimosa que queria entender tudo. A cada jato certo, uma parte do fogo desistia. A cada desistência, o povo ganhava coragem. Tertuliano, que assistia da sombra com fala pronta para a tragédia, deu 2 passos como quem ia ajudar e parou. O olhar dele não era de quem via a chama. Era de quem calculava o que sobraria depois. Minjun notou, sem saber o que pensar daquela trégua de braços cruzados. Demorou, mas o fogo cedeu. Ficou o cheiro de madeira molhada, de fumaça triste, de coisa que a gente perde e finge que não doeu. O telhado de palha virou desenho retorcido, o chão fervia em cinza. No canto, um baú velho resistiu chamuscado. Ferro batido com as letras JL, iniciais do pai de Lívia, João Lucas. "Afasta, que ainda tá quente", avisou Davi. Lívia ajoelhou perto do baú, o rosto marcado de cinza e suor. Passou a mão com cuidado e sentiu que a trava estava sem o cadeado. "O pai guardava esse baú com a chave pendurada no pescoço", ela murmurou. "Mas depois que ele se foi, nunca achei a chave. O cadeado sempre esteve aqui, até hoje." Seu Aristeu coçou a nuca. "Oxente, e quem foi que tirou o cadeado, dona?" Todos olharam ao redor. E o silêncio ficou pesado de novo. Tertuliano cortou o ar com o riso de canto. "Fogo que aparece sozinho num dia desses. Baú que abre fácil. Tem coisa aí que não presta." "Presta sim", respondeu Lívia seca. "E o que não presta é insinuar sem prova." Minjun aproximou devagar. "Posso?" perguntou, apontando para o fecho. "Pode", ela disse, a voz baixa demais. Ele forçou com uma chave inglesa improvisada. O fecho cedeu com um estalo.
Dentro, papéis meio chamuscados, um rosário escuro, uma fivela antiga de couro e um maço de cartas amarrado com fita desbotada. Por cima de tudo, um envelope grosso com o nome de Lívia escrito à mão. Ela pegou com cuidado, reconheceu a letra do pai e sentiu o peito apertar. É para mim. Lê, dona, pediu Dona Noélia, chegando com uma garrafa d'água. Lívia abriu o envelope, o papel cheirando a coisa guardada. Os primeiros parágrafos eram conselhos de pai. Fala mansa em letra torta. Depois vinha o que apertava, a dívida. Não era só com o banco. Havia uma promissória antiga com o nome de Tertuliano no rodapé. Juros que viraram cobra, garantia escondida no contrato da Cerca Leste. E um último parágrafo que tremia. Se eu cair, procura Davi, ele sabe onde não pisar. Lívia levantou os olhos, o rosto duro. O pai devia para você? Encarou Tertuliano. Ele se ajeitou sem perder o azedume. Negócio é negócio. Ele assinou. A Cerca Leste, digamos, ia me cobrir se a casa caísse. A Cerca Leste é nossa fronteira com a vereda da comunidade. Davi explodiu. Se ele toma aquilo, metade do povo perde passagem d'água. Eu tenho papel. Tertuliano insistiu, quase triunfante. Lívia respirou. O envelope ainda quente na mão. E eu tenho vergonha na cara. Não vou deixar ninguém passar fome por causa de dívida velha. Mas também não vou aceitar a agiotagem travestida de contrato. Aqui a gente resolve junto. O povo murmurou. É isso nascente. Minjum deu um passo para lado porque aquela luta era do chão, mas não ficou mudo. Eu fico, falou simples, a voz áspera de fumaça. Alguns se viraram. Eu fico, mesmo com o dinheiro suspenso. Vendo um pedaço do que tenho, trago recurso meu, reduzido, mas trazido com respeito. A tecnologia pode esperar. O poço não. Começamos pequeno. Ele travou o olhar em Lívia, lembrando do pequeno demais do primeiro dia. Mas do tamanho certo para hoje. Sem container, se precisar. Com balde, se for. Com vocês, se quiserem. Dona Noélia enxugou o canto do olho com o dorso da mão. Davi, por um segundo, sentiu a raiva descer um degrau e virar algo que doía menos. Falar é bonito, ele insistiu teimoso. Ficar é que a gente vê. Então me vê, Minjum retrucou, e tinha uma coragem ali que não era de cidade. Começo agora. O resto da tarde foi concerto, palavra alinhada e café forte. Enquanto o povo varria o resto de cinza, Minjum e Lívia sentaram no degrau do alpendre com o envelope aberto no colo. Davi ficou perto, fingindo olhar os arreios, mas o ouvido não descolava. Que procura Davi? Ele sabe onde não pisar, leu Lívia de novo. O que meu pai quis dizer? Davi pigarreou, o chapéu cobrindo metade do rosto. Seu pai me ensinou as veredas de água que não aparecem nos mapas e me mostrou os lugares de enredar, onde o chão puxa e mata cavalo. Ele dizia que dívida é lama também. Se pisa sem olhar, afunda. E por que não me contou? Ela foi direta. Porque ele pediu para eu esperar a hora certa. E porque Ele travou, sem achar palavra que não entregasse mais do que devia. Porque eu achei que você não ia querer ouvir de mim. Minjum observou a troca com respeito. Entendeu, sem ciúme no momento, que havia raízes ali mais antigas que a sua chegada. Então me mostra, pediu Lívia. Me mostra as veredas e os buracos. Amanhã a gente vai pela Cerca Leste. Quero ver com meus olhos o que Tertuliano quer tomar. Amanhã cedo, Davi concordou. Mas a gente vai armando. Hoje à noite cada um dorme com um olho aberto. Esse fogo não foi acaso, não. Você acha que foi alguém? Minjum perguntou. Davi apontou o dedo para a própria bota. Marca de sola diferente perto do paiol. Não é de vaqueiro, é de bicho de cidade, sola lisa. E tinha cheiro de querosene no canto do galpão. Eu senti diesel no filtro, completou Minjum. Misturado. Alguém sabotou. Lívia fechou a mão num punho que não doía por fora. A gente não acusa sem prova, mas guarda no peito. E reforça a vigília. No cair da noite, o terreiro foi voltando a ser terreiro.
O container ficou apagado, como um bicho grande adormecido, prometendo mais discussão no outro dia. As estrelas saíram devagar. O sanfoneiro lá longe começou um forrozinho baixo, como oração. No galpão, Minjun pendurou a camisa lavada ao relento, o corpo todo doído. A casa de hóspedes estava arrumada, mas ele preferiu ficar onde o barulho da fazenda não lhe faltasse. Do lado de fora, Davi ajeitou a rede, fingindo não ligar, olhando as mãos do coreano que tinham bolhas novas. Não era sua mão que devia doer, disse meia verdade, meia farpa. Mas já que dói, amanhã vai doer mais. Dói bom, respondeu Minjun sem ironia. Dói de aprender. Lívia apareceu na porta com 3 canecas de chá de capim-santo, uma para cada. Para acalmar e para lembrar que amanhã a guerra é de cabeça fria. Eles beberam em silêncio, e o silêncio ficou quase amigo. O vento trouxe cheiro de terra molhada, que não veio de chuva, mas de água derramada. A fazenda parecia respirar cansada e viva. Perto da meia-noite, um estalo cortou o breu. Não era de madeira se acomodando. Era metálico seco. Davi levantou num pulo, a mão indo no facão por hábito. Minjun sentou na rede, alerta. Ouviram? Ele sussurrou. Outro estalo, mais perto do container. Lívia fez um gesto com a mão. Silêncio e passo leve. Eles foram um por um serpenteando por trás do curral. A lua minguante luzia só o suficiente para tornar os vultos maiores. Do lado do container, uma lanterna tremia como coração medroso. 2 sombras, uma magra e baixa, outra alta, com chapéu que não era de vaqueiro. Quem tá aí? A voz de Lívia cortou fina. As sombras congelaram 1 segundo e depois dispararam. Davi correu como quem nasceu para isso. Minjun veio atrás, surpresa na própria velocidade. A sombra alta trombou num varal e caiu, o chapéu voando. Davi alcançou primeiro, segurando pelo braço. Peguei! A lanterna caiu e rodou no chão, iluminando um rosto que ninguém esperava ver ali àquela hora, com a chave de fenda ainda na mão e a língua travada no susto. Seu Aristeu! A voz de Lívia saiu numa mistura de dor e raiva. O capataz antigo engoliu seco, os olhos pulando de um para outro, os dedos tremendo mais que a luz. A segunda sombra já tinha sumido na escuridão do pátio, deixando só um rastro de passos apressados em direção à cerca leste. Dona... Eu posso explicar, gaguejou seu Aristeu, sem conseguir esconder o brilho metalizado no bolso. Um molho de chaves iguais às da caixa do gerador. Minjun sentiu o ar faltar por 1 segundo. Davi apertou mais o braço do velho, mas não ignorou o tremor. Lívia deu um passo à frente, o coração batendo no ouvido. Explica agora, ou alguém vai abrir a boca por você, disse ela. A voz baixa e dura, enquanto do lado de fora, no extremo da escuridão, um tiro seco estourou no rumo da cerca leste, e um cavalo relinchou como se tivesse visto o próprio fim da estrada. O tiro secou o ar. Davi largou o braço de seu Aristeu por 1 segundo e disparou em direção à cerca leste. Lívia ficou, o coração batendo no pescoço, e Minjun avançou um passo para segurar o capataz. Fica! Ordenou Lívia, firme. Qualquer passo seu agora é culpa maior. Seu Aristeu engoliu a seco. A lanterna caída no chão fazia um círculo pálido, que deixava o rosto dele meio fantasma, meio menino pego no erro. Dona... Tentou começar. Fala direito, cortou Lívia, aproximando o rosto ao dele. Quem era a segunda sombra? Quem mexeu no gerador? Quem abriu o paiol? O velho baixou os olhos, como se procurasse coragem na poeira. Estão me apertando tem tempo. Diziam que se eu não ajudasse o progresso, eu perdia a aposentadoria do meu irmão doente. A voz veio trêmula. Quem me trouxe a chave de fenda foi Crispim, capanga do Tertuliano. A ordem era ferrar o motor, dar susto, queimar um canto sem vida. Eu não ia tocar fogo grande, dona, eu juro. Era só para botar medo no pessoal e dizer que a novidade do coreano atrapalhava. Mas quando vi a chama pulando, eu perdi a mão. Lívia fechou os punhos até os nós ficarem brancos. E o baú do meu pai? Quem tirou o cadeado? O Crispim. Disse que o baú tinha papel que servia para resolver a cerca leste.
Resolver para quem? Minjun perguntou, a voz baixa. Pro patrão dele. Aristeu piscou, quase chorando. Pro Tertuliano. Outro estampido veio de longe, estourando seco. Dava para ouvir o eco batendo nos troncos da vereda. Minjun fez menção de correr atrás de Davi, mas Lívia travou o braço dele. Eu vou com você, disse ela. E seu Aristeu vai na frente para mostrar trilha. Se mentir, a vereda engole. Eu vou. O velho concordou, sem coragem de recusar. Pegaram 2 lanternas, um rádio pequeno e seguiram. A lua minguante mal recortava a trilha. Mas Davi deixara marcas. A sola da bota profunda na terra úmida, o galho quebrado na altura da coxa, o fio de arame levantado com cuidado para não rasgar cavalo. Cheiro de querosene vinha em retalhos do vento. Ele foi ligeiro, murmurou Minjun. Davi conhece esse chão com o pé, respondeu Lívia, desviando de um toco. E quando fica bravo, vira lebre. O rádio chiou. A voz de Davi veio curta. Tão mexendo na comporta da vereda. Corram. E depois mais baixo. Tem 2 aqui. Um tá armado. O sangue gelou e esquentou de novo em 3 segundos. A trilha apertou entre 2 pedras grandes e o barulho de água cresceu. Chegaram à cerca leste, arame farpado reforçado, e logo atrás a boca estreita da vereda, por onde corria um fio d'água teimoso que alimentava a comunidade mais abaixo. Do lado de lá, uma estrutura tosca de madeira e ferro, feita para abrir uma comporta clandestina, desviando a água para um canal novo, recente, apontando para as terras de Tertuliano. Davi estava meio agachado, coberto pela sombra de um umbuzeiro. Levantou a mão, mandando parar. 3 homens, não 2. O terceiro tá mais atrás, na guarita de pau. Um faz força na manivela, outro dá cobertura, outro tira foto com celular. Querem provar que a água nasce pro lado de lá. Seu Aristeu sussurrou, a culpa doendo nos dentes. Isso é gambiarra de Crispim. Ele falou que hoje era a noite da prova. Lívia respirou fundo. A gente precisa travar a manivela e desarmar esse teatro. Olhou pro arame. Davi, você é sombra. Minjun comigo. Aristeu fica colado atrás. Se correr, eu te busco. Foram como quem dança no escuro. O primeiro passo fofo, o segundo atento. Davi chegou atrás do sujeito da guarita e pegou o cabra pelo colarinho com uma mão só, tampando a boca com a outra. Fica pianinho, senão engole dente, sussurrou no ouvido do homem, tirando-lhe o revólver com um movimento seco. Na beira da comporta, Crispim, o mesmo que rondara o galpão, suava grosso, girando a manivela. O terceiro, magro, filmava com o celular, narrando baixinho. Água correndo para o lado do seu Tertuliano, como mandava o mapa antigo. Lívia levantou a lanterninha, focou rápido e falou firme. Mapa antigo é a cara de pau de vocês. Crispim se virou num golpe, os olhos pequenos faiscando. Levantou um pedaço de pau pesado e veio bruto para cima dos 2. Minjun não pensou. Mergulhou no cotovelo do homem, desviou a pancada e travou o braço dele como aprendera no boxe amador anos atrás, em Seul, quando precisava de disciplina para calar a cabeça. O pau caiu. Lívia chutou de lado, mandando a madeira pro breu. O magro tentou correr, tropeçou num toco e rolou barranco abaixo, o celular voando para a água rasa. A manivela! Minjun gritou. Lívia se atirou na base metálica e travou com a própria cinta de couro, improvisando um cadeado torto. O fluxo roubado perdeu força. Davi chegou empurrando o capanga rendido. Tô com esse, disse, e o esse gaguejava Pai Nosso entre os dentes. O que veio depois foi rápido demais. Um clarão de boca de arma longe, um estampido mais alto, um arranco no ar. Davi deu um passo em falso. A aba do chapéu voou e um risco de sangue quente riscou a pele do ombro, de leve, mas riscou. Lívia correu, instinto à frente. Feriu! De raspão. Ele rosnou, o orgulho doendo mais que a carne. Eu tô vivo. Minjun levantou a lanterna e varreu a mata. O terceiro homem, talvez um quarto, já tinha sumido por trás das pedras. Só ficou o cheiro de pólvora e uma risada distante que parecia raiva feliz. Davi mordeu o lábio, segurando o capanga com mais força. Crispim, tu vai calar a boca aí agora? Ele apertou.
Ou vai dizer quem mandou e como foi que montaram esse ladrão de água? Crispim cuspiu perto, mirando o chão. Eu não falo nada. Lívia pegou o celular do magro, que tinha caído no rasinho. Ele ainda tremia de vídeo gravando. Ela parou a filmagem e salvou. Não precisa falar. A água falou por você. Voltaram com 2 provas. A manivela travada e o vídeo que mostrava a estrutura clandestina em pleno uso. No caminho, seu Aristeu andou calado, cada passo uma reza. Ao chegar no terreiro, a madrugada já tinha cheiro de galinha acordando. No alpendre, Dona Noélia preparava com pressa. Quando viu o ombro de Davi riscado, bateu no ar 3 vezes, espantando o mau agouro. Senta aqui, menino grande. E o menino doeu gostoso nele. Acalmou. Lívia limpou o corte com mão firme, mas suave, soprando a dor como se isso ainda funcionasse para homem feito. Vai ficar uma cicatriz miúda, daquelas boas de contar mentira em roda. Ela brincou, o canto da boca cedendo 3 milímetros. É pequeno demais, Davi devolveu. E o pequeno veio com um sorriso que por um segundo uniu os dois num tempo de antes das dívidas. Minjum viu, entendeu e não invejou. Só sentiu o gosto estranho de querer caber num lugar onde as histórias já tinham raiz. Apoiou as costas no esteio, lembrando do container apagado, do investidor que sumira, do fogo. E mesmo assim ficou. Amanhã cedo a gente junta o povo, disse Lívia, voltando o rosto para ele. Mostra o vídeo, mostra a manivela. A cerca leste não é só cerca, é caminho d'água. Eu monto o container no modo offline, ele respondeu. Dá para armazenar tudo, com data, geolocalização aproximada, depoimento do pessoal. Quem não quiser câmera, a gente escreve de próprio punho. Você fala bonito até para dizer câmera, homem. Dona Noélia riu, limpando a mão no avental. Não, mas o que vale é respeito. Dormira um pouco. O dia nasceu com um azul que só o sertão conhece. Galos cantaram em horários errados. A fumaça do café desenhou caminho. Às 8, o terreiro estava cheio. Veio gente da comunidade de baixo. Veio vaqueiro de fazenda vizinha. Veio até pescador do açude magro. No meio da roda, a manivela apreendida, o celular no tripé, o container finalmente abrindo a tela como um quadro novo na sala antiga. Palácio Aristeu, pediu Lívia, sem adoçar a voz. E o senhor devia essa. O velho puxou o chapéu para o peito. Eu errei, disse sem floreio. Errei por medo, por promessa torta. Tertuliano queria tomar a cerca leste. Me fez crer que, se a água fosse provada para o lado dele, podia entrar com recurso e fechar a vereda de vocês. Eu aceitei ser ponte de coisa ruim. Engoliu seco e os olhos marejaram. Peço perdão. Ninguém aplaudiu. Ninguém xingou. O silêncio veio primeiro pesado e justo. Depois uma voz de mulher da comunidade subiu firme. Perdão não conserta a água desviada, mas ajuda a levantar. O que a gente faz é junto. Lívia assentiu. Junto, apontou para o container. Gays, quem quiser, dá seu depoimento. Diz como usa a vereda. Desde quando, como seria se fechasse. Dona Noélia, pega papel e caneta para quem preferir. Seu Chico, você que mede as chuvas, mostra seus cadernos. Hoje a gente monta um retrato grande. O trabalho começou com a mesma cadência do combate ao fogo, só que com palavras. Gente simples, voz embargada, lembrando de quando a vereda enchia e virava festa, de quando secava e virava oração. Minjum digitava, organizava, perguntava sem invadir. Davi circulava, ajeitando cadeira, segurando criança, trocando curativos e olhares. Perto do meio-dia, uma caminhonete branca parou no portão. Desceu um homem de calça passada, pasta preta na mão e um distintivo de cartório no bolso. Atrás dele, Tertuliano, cheiroso demais para aquela hora, sorriso sobrando. Bom dia, disse o homem da pasta. Ordem de interdição temporária de uso da área conhecida como Cerca Leste e adjacências para realização de perícia. O povo se agitou. Davi deu um passo pronto para virar muro. Lívia ergueu a mão de novo. Quem requereu? Ela perguntou. Cidadão Tertuliano de Sá, respondeu o da pasta. Com base em indícios de desvio de curso, alegando que novos equipamentos estranhos foram instalados no perímetro. Estranhos? Minjum abriu um sorriso curto.
O estranho é a gambiarra de vocês desviando água. Ele ergueu o celular mostrando um frame congelado do vídeo. Crispim na manivela, água mudando de rumo. E o senhor pode copiar, datar e assinar comigo do lado. Tertuliano não perdeu o prumo. Provas editadas. A justiça vai dizer. Enquanto isso, ninguém põe a mão nessa vereda. Quem puser, responde. Pisou forte na palavra responde, como quem ama um processo. As vozes ficaram mais altas, um caldo de raiva e medo. Lívia sentiu o corpo inteiro pedindo grito, mas a cabeça pediu ponte. A gente vai cumprir, ela disse, segurando o povo com o olhar. Mas do nosso jeito, sem deixar ninguém sem água. Olhou para o oficial. O senhor é homem de lei. A comunidade tem prioridade hídrica. O senhor coloca no termo que a interdição não atinge o abastecimento de pessoas e animais, só obra nova. O homem pigarreou, coçando a caneta. Posso registrar como manutenção emergencial permitida para garantia de abastecimento. Registre e assine. Lívia não piscou. Ele assinou. Tertuliano mordeu o canto da boca, furioso por dentro, cínico por fora. Vocês são bons de conversa, mas meu advogado é melhor de lei. E a água é melhor que nós dois, devolveu Lívia. Ela sempre acha saída. Quando a poeira da caminhonete baixou, Minjun respirou. O telefone dele vibrou no bolso. Ele atendeu, meio afastado, falando baixo em coreano por alguns segundos. Quando voltou, o rosto trazia uma mistura indecifrável. Há notícias da matriz? Davi perguntou desconfiado. Sim. Minjun prendeu o fôlego. O investidor voltou à mesa. Libera recurso, com uma condição. Qual? Lívia manteve a voz plana, como quem já se preparou para o pior. Onde parceria local obrigatória, respondeu ele. Com agente de influência regional indicado por eles. Deixa eu adivinhar, Davi ironizou. Agente que atende pelo nome de Tertuliano. Minjun assentiu, engolindo o gosto amargo. Se eu não aceitar, cortam tudo. E ativam uma cláusula no contrato de compra da fazenda que me dá duas escolhas. Ou eu assumo a operação sem capital, sozinho, no peito, ou vendo minha parte para qualquer proponente qualificado. E adivinha quem já se disse qualificado? O sol bateu nos olhos de Lívia com força de meio-dia. O terreiro pareceu menor. A palavra vender ficou pairando com cheiro de metal. E o que você vai fazer? Ela perguntou sem poesia. Minjun olhou para o container, para o povo dando depoimento com a mão suada no papel. Olhou para o ombro riscado de Davi, para o curral queimado que ainda cheirava a luta, para o azul do céu que não entrava em planilha. Começou, pronto para dizer um não que viria do fundo do corpo. Mas não deu tempo. Um estrondo diferente correu pela terra, como trovão vindo do chão. Um menino entrou correndo, a cara de susto maior que o corpo. Dizendo sim, diz. Dona Lívia, ele gritou. A comporta da vereda abriu sozinha lá em cima. A água tá vindo grosso, levando cerca, levando tudo. O barulho cresceu como bicho imenso. Do lado de leste, o som de água derramada engordou de repente, e uma língua marrom rompeu por entre as pedras, furiosa, avançando sobre o corredor baixo. Gente gritou, cachorro latiu, cavalo empinou. Corre! Lívia berrou, arrancando no passo. Se levar o primeiro mourão, arrasta a casa de Maria Pequena. Davi jogou o chapéu na cabeça e foi junto, sangue esquecendo dor. Minjun veio atrás, o coração batendo num compasso que já não era de sala de reunião, era de rio em cheia. Eles chegaram ao barranco na hora em que a água mordeu o pé do mourão. Lívia escorregou na lama, o corpo indo para frente, e por um segundo sumiu sob a espuma suja. Lívia! Davi gritou, se jogando sem medir. Segura! Minjun veio junto, esticando o braço, a mão aberta, o mundo inteiro cabendo na distância de um palmo. E no instante em que os três se tocaram, lama, pele, força, a água cresceu mais como se tivesse ouvido o chamado do caos, ameaçando puxar não só o mourão, mas também os três. A água puxou primeiro o mourão, depois a perna de Lívia. O mundo virou barulho. Davi se atirou sem pensar, a mão fechando no pulso dela com força de quem não solta nem que o céu rache. Minjun veio junto, plantando o corpo na borda.
os pés cravados como raiz teimosa. Segura nela, Davi. Minjum rosnou, o rosto respingado de lama. Eu seguro em você, mas não vai soltar. Davi respondeu, os dentes travados, a voz saindo pelo peito. Água mordeu de novo, mas o trio criou um triângulo de resistência. Lívia puxando para o alto, Davi sendo ponte, Minjum virando âncora. Em 2 movimentos, um puxão coordenado, um desequilíbrio que virou impulso. Lívia emergiu, tossindo, os olhos ardendo e vivos. Caiu de joelhos na beira, riu de nervoso. Chorou sem vergonha e bateu no chão 2 vezes, agradecendo. Obrigada. Ela respirou, o corpo inteiro tremendo. Nacaça agora o Mourão. A língua de água já bafejava a base do esteio. Se ele caísse, o corredor ia com ele, e a primeira casa da beira, a de Maria Pequena, seria engolida até a cozinha. Davi olhou em volta num relance e achou o que precisava. O tronco de um umbuzeiro cortado, deixado da última poda. Roldana humana! Ele gritou. Minjum, vem cá. Lívia, pega a corda de vaqueiro que eu deixei no cavalo. Lívia correu de volta um punhado de metros, o barro escorregando, agarrou a corda grossa, voltou rápido. Davi passou a volta no mourão, fez laçada firme. Enterrou o tronco de um buzeiro de atravessado na ribanceira e usou como cunha. No 3, avisou. 2, 3. A corda esticou cantando, o mourão gemeu, a água esperneou. Minjum tracionou com o peso do corpo, aprendendo o ritmo de Davi no mesmo segundo em que o respirava. Lívia botou o ombro junto, sem frescura. No 4º puxão, o mourão afundou mais 1 palmo no barranco, firmando. A corrente marrom perdeu o que morder. Segurou! Gritou Maria Pequena da varanda, a voz de reza virando festa. O rio improvisado ainda corria, mas agora por dentro da cerca, sem roubar a casa. Lívia apoiou a mão no joelho e respirou como quem volta de muito longe. Davi passou a palma no rosto, a cicatriz nova ardendo sob o suor. Minjum riu curto, um riso de incredulidade feliz. Isso foi coisa diminuta, mas deu certo, ele disse ofegante. Aqui a gente trabalha com minuto e milagre, devolveu Lívia, soprando a franja molhada. O menino que tinha dado o aviso chegou outra vez, ofegante como quem carrega notícia viva. Dizendo sim, diz. Dona Lívia, lá em cima, no joelho da vereda, tem uma porteirinha de madeira com furo no fundo. Quando a água subiu, abriu sozinha. Abriu sozinha, uma ova, Davi rosnou. Gatilho de corda escondido. Vamos ver, decidiu Lívia. Agora que segurou aqui, a gente sobe. Dona Noélia fica com o povo. Se a água virar mais, chama. E não deixa a criança perto da beirada. Subiram com cuidado pela trilha que sulcava a pedra. O barulho baixo de água brava virava conversa aos poucos. No joelho da vereda, onde o fio sempre engordava na chuva, encontraram a porteirinha, uma pequena barragem de madeira, discreta, feita para parecer resto de tronco. Na base, um pino de metal preso a uma linha fina enterrada no chão, esticada para o lado de uma moita. É um mecanismo de disparo, Minjum disse agachado, os olhos faiscando com a lógica da coisa. Quando a água sobe até aqui, a pressão empurra a trava. O pino escapa e a porta abre. Se tiver alguém puxando a linha ao mesmo tempo, abre mais rápido. Davi seguiu a linha com os dedos. Ela sumia debaixo da terra e voltava a aparecer mais adiante, atrás de um lajedo. 1 passo, 2, e pronto. Pegou na mão um nó novo, recém-feito, com cheiro de querosene nos dedos. Crispim, ele disse, seco. Mão de cabra apressado. Lhe patrocinado, completou Lívia, o olhar já mirando o nome que não saía da roda. Tertuliano. Minjum tirou do bolso o celular num saco plástico, filmou os detalhes, aproximou a lente nos nós, na cabeça do pino, na inclinação da porteira. Vamos salvar isso e baixar para a câmera do container com carimbo de hora. A hora que eu quero é a do delegado aqui, respondeu Davi com um fogo antigo na voz. Porque de conversa Tertuliano entende, de prova no ele corre. Quando voltaram à fazenda, a enxurrada já tinha perdido fome. O povo, que vibrava com a casa de Maria Pequena de pé, parou para ouvir.
Em 10 minutos, uma motosserra puxada por um cabra da comunidade ajudou a cortar outro tronco para travar o ponto fraco. A segurança emergencial ganhou forma. Lívia não esperou a poeira assentar. Pegou o rádio da Associação do Povoado e chamou. "Seu Siqueira, o senhor está na escuta?" A voz do delegado veio pelo chiado, honesta, sem firula. "Tô, dona Lívia. Tô chegando aí por causa do fogo de ontem. Pois venha com jeito de ver água também. A vereda foi mexida de propósito. A gente tem mecanismo, vídeo, nome de capanga. E o povo quer lei, não grito." Em menos de hora, a viatura riscou a estrada de barro. O delegado Siqueira desceu com 2 agentes e uma pasta que já tinha poeira por dentro. O homem dava a mão forte e olhava nos olhos. "Ah, me mostre", pediu direto. A comitiva foi até o joelho da vereda. Delegado filmou de 2 ângulos, ouviu explicação sem interromper. Chamou um perito simples da cidade para tirar medida. No caminho de volta, pegou o vídeo do container e o depoimento de seu Aristeu, gravado em áudio. O velho repetiu, a voz firme pelo peso da culpa. Enquanto isso, Crispim, que fora contido por Davi de madrugada, reapareceu perto da cerca, farejando saída. Não deu um passo. A comunidade fechou a volta em silêncio, mostrando que entendia de cerco sem violência. Siqueira respirou e guardou o celular no bolso da farda. Com base nisso, dá para abrir inquérito por sabotagem de recurso hídrico e tentativa de estelionato ambiental. Eu vou chamar Tertuliano para depor hoje. A interdição do cartório cai se eu comprovar que a prova dele era teatro. Delegado. Lívia segurou o olhar do homem. Eu não quero troféu. Eu quero a água no rumo e o medo fora da roça. Eu sei, ele respondeu. E por isso mesmo eu vou com o pé no chão. Do outro lado do terreiro, Tertuliano chegou antes de ser chamado, como quem confia demais no próprio brilho. Veio de bota lustrada, sorriso de canto, advogado de cavanhaque 2 passos atrás. Olhou o container, torceu o nariz, achou o povo reunido, colocou as mãos na cintura como quem toma palco. Vim ver o que é que estão inventando com meu nome, fingiu mansidão. Dizem por aí que eu mexi em água. Água quem mexe é Deus. Deus mexe para dar e para tirar, disse Dona Noélia, da porta do refeitório. O que o senhor mexe é em corda e em pino, pelo que a gente viu. O povo riu curto, nervoso. Siqueira elevou a mão pedindo compostura. Seu Tertuliano, o senhor me acompanha até a delegacia. A gente conversa com ar-condicionado e ata. Eu? Ele fez-se de ofendido. O acompanho nada. Acompanha sim, Davi rebateu, um passo adiante. O delegado não perdeu o fio. O senhor acompanha porque tem intimação. Tirou o papel plastificado do bolso. E por que, se não for por bem, vai por mal? E eu detesto mal no meu dia. Tertuliano suspirou por cima, encenou elegância e deu de ombros. Tá bom, eu vou. Antes de subir, virou para Lívia. Isso não acaba hoje, dona. O dinheiro fala. Aqui, quando o dinheiro fala, a água responde, ela disse. Simples. A viatura levou Tertuliano e Crispim. A poeira da estrada mal tinha baixado quando Minjum chamou Lívia e Davi para o alpendre. Botou sobre a mesa uma caixinha de couro, daquelas de relógio caro, e uma pasta fina. O investidor condicionou o dinheiro a uma parceria local. Começou sem enrolar. Eu disse não. Eles então acionaram cláusula de venda preferencial. Em 48 horas, se eu não cobrir, qualquer qualificado leva minha parte. E adivinha quem é qualificado? Davi chiou. O Tertuliano, Minjum assentiu. Mas eu não vou entregar. Abriu a caixinha. Dentro um relógio simples, que não combinava com terno. Vendi o outro. Ele disse envergonhado e orgulhoso ao mesmo tempo. E mais umas coisas. Não dá para tudo, mas dá para começar um fundo com vocês. Puxou a pasta e mostrou um esboço. Cooperativa Boa Esperança. Letras grandes, linhas retas, números pequenos que cabiam numa mesa de cozinha. Se a gente fizer por cooperativa, com cotas, pequeno crédito local, pré-venda de queijo e de experiência de vaquejada legal, dá para segurar a operação por 3 meses sem investidor. A gente transforma o container num laboratório de gestão do povo. Eu entro com o que eu tenho, vocês com o que podem. Se der errado, eu fico devendo a vocês, não a eles.
Se der certo, ninguém manda na água da gente. Da gente? Lívia repetiu, calibrando o coração. Da gente, ele confirmou. Davi leu o papel, lento, com o dedo acompanhando a linha. Tem uma parte aqui que fala de presidência rotativa. Ele franziu a testa. Isso é o quê? É a gente não virar refém de homem nenhum, nem de mim. A cada 6 meses, a presidência muda. Começa com a dona da terra, passa para a comunidade, depois para um produtor jovem. Eu fico no conselho técnico, sem mandar mais do que minha parte permite. Lívia ficou quieta, a cabeça fervilhando, o cheiro de barro ainda no braço. Havia uma coragem nova correndo por dentro dela, coragem de escolher sem medo. Lembrou do pai do Procura Davi. Lembrou do Eu Fico de Minjun diante do fogo. Lembrou de Maria pequena sorrindo sem a casa cair. Eu topo, disse enfim, olhando para o papel como quem firma mais que nome. Com uma condição. Diga, Minjun pediu, o peito preso. A cooperativa tem nome de mulher. Boa Esperança fica. Mas o estatuto traz escrito que a vereda é sagrada, imexível, e que qualquer obra passa pela Assembleia. E olhou de esguelha para Davi, um sorriso vindo. Que o primeiro investimento é no açude e na escola da comunidade. Fechado, Minjun respondeu sem piscar. Fechado, repetiu Davi lento, como quem aprende a gostar de uma palavra nova. O sol já virava ouro quando o delegado Siqueira voltou, o rosto com aquele ar de quem traz coisa quente. Desceu da viatura sem pressa, mas com os olhos falando antes da boca. Notícia. O cartório me entregou uma cópia da promissória antiga. Fizemos a perícia rápida no traço. O nome do pai de Lívia. Ele abriu a pasta. Tem indício de falsificação no aditivo de juros. O primeiro contrato existia, mas a cobrança que engordou a dívida foi mexida, falsificada. A voz de Lívia veio baixa que nem reza. E mais. O mapa que Tertuliano usou para pedir interdição é montagem de fragmento antigo com curso de água atual, coisa mal colada. Crispim cantou um pedaço. Vai ter processo. De Siqueira coçou a aba do chapéu. A vereda está amparada por uso tradicional. Isso bota o pedido dele no lixo por enquanto. O terreiro soltou um "oh!" que parecia foguetório de festa de padroeiro. Davi bateu no ombro de Minjun sem pensar, e os dois riram, feito meninos que aprontam juntos e dão certo. Lívia deixou que uma lágrima descesse inteira desta vez, sem vergonha nenhuma. Obrigada, delegado, ela disse. O senhor trouxe de volta uma parte do meu pai. Quem trouxe foi vocês, ele respondeu. Eu só caminhei do lado. À noite, a sanfona não teve pressa. Tocou um shot comprido, com riso e suspiro. No pátio, as mesas improvisadas ganharam prato de milho, queijo morno, café passado grosso. O container, agora com luz mansa, virou sala de reunião e de cinema. Na tela, o vídeo do mecanismo da vereda se repetia, e toda vez que a porteirinha abria, o povo vaiava como em jogo de time. Davi, ainda com o corte protegido, encheu 2 cuias de caldo e foi até o canto onde Lívia olhava o terreiro como se medisse uma vida. Para você, ele disse simples. Obrigada. Ela aceitou, a mão roçando de leve a dele. Eu fico aqui, ele murmurou. Para puxar corda, para levantar mourão, para aboiar se faltar força. Lívia sorriu. Eu sei. Olhou do outro lado, onde Minjun conversava com Dona Noélia, rindo da história do carneiro que virou gerente do curral. E ele também. Davi seguiu o olhar, respirou fundo, a peça do ciúme ajustando no peito feito sela que de tão usada aprende o corpo do cavalo. Ele é teimoso e aprendeu a sujar a mão, disse sem maldade. Aprendeu, ela respondeu, sentindo o futuro como vento que muda de direção devagar. Minjun veio trazendo um caderninho com assinaturas. Primeiras cotas da cooperativa, anunciou, feliz como criança que mostra boletim bom. Amanhã a gente deposita na conta conjunta. E semana que vem a gente chama um técnico da Universidade de Feira para falar de cisterna calçadão. Já escrevi para o professor. Oxente! E a gente chama também Zefa do Queijo, que é professora sem diploma.
Dona Noélia meteu a cabeça, mandando ordem. Porque metade é livro, metade é mão. Risos. Brinde com caneca de esmalte. Um cheiro de arruda passou, espantando o resto de má sombra. O céu, limpinho, pareceu baixar mais um dedo. Antes da madrugada, quando as luzes iam apagando e o povo se despedia, Lívia ficou no alpendre com os dois, os três, em silêncio bom. Então, como quem encontra a palavra guardada, ela falou: o amor que dura não é o que chega atropelando, é o que aprende o passo da casa. Olhou para os dois. Eu não quero correr, quero caber. Davi assentiu, a cabeça baixa, sossegada. Eu espero. Mindjum respirou, um sorriso manso. Eu fico. E ficaram ali, escutando o grilo e o resto de Xote distante, enquanto a vereda, miúda e teimosa, fazia o barulhinho dela, como quem assinasse com água o que a boca já tinha dito. Na manhã seguinte, delegado Siqueira mandou recado. Tertuliano seria indiciado. A rádio do povoado anunciou que um mutirão iria reconstruir o paiol, agora com tijolo e telha cerâmica, sem chance de chama safada. O container ganhou vida nova. Virou Sala da Boa Esperança, com calendário de plantio, mural de recados e rede na porta para quem quisesse aprender deitado. Lívia abriu o baú do pai mais uma vez, agora sem medo de fantasma. No fundo, escondido sob o rosário, havia um mapinha rabiscado à mão, o traço da vereda passando por um símbolo de olho. Ao lado, as palavras tortas: água vê quem vê ela. Ela sorriu, guardou no bolso do vestido e desceu para o terreiro. Bora trabalhar, minha gente, gritou, e a fazenda respondeu com aquele coro bonito de dia bom. No meio da lida, Davi selou o baianinho e foi buscar madeira. Mindjum pegou a planilha e foi virar chão com enxada, porque o Excel podia esperar mais um pouco. Quando se cruzaram no corredor de sombra, trocaram um aceno curto que dizia o que a boca calava. Respeito recém-nascido, do melhor tipo. O vento correu leve, o sol sem pressa, e o sertão desse tamanho mesmo, grande o bastante para caber graxa de motor, lágrima de herdeira, teimosia de vaqueiro e um CEO coreano com barro até o joelho, tudo do tamanho certo. No fim da tarde, quando as sombras alongaram, o barulho de uma caminhonete parou no portão. Um envelope pardo foi entregue a Mindjum com carimbo da matriz. Ele abriu, leu rápido, a testa franzindo e o brilho no olho oscilando entre raiva e riso. E aí? Lívia perguntou, chegando, já pronta para qualquer curva. Mindjum ergueu o papel, metade zombeteiro, metade desafiado. Eles querem negociar de novo. Dizem que reconsideram a parceria sem o tal agente local, desde que eu volte com o projeto do meu jeito. E que eu prove que a cooperativa é de verdade. Lívia cruzou os braços, o cacto bordado no bolso, fazendo cosquinha no dedo. Provar é com a gente. Amanhã cedo, Assembleia. E você vai ver o que é estatuto que não é só papel. Davi encostou no mourão, o olhar segurando o riso. E se eles vierem com um discurso bonito? A gente responde com queijo bom e água na direção certa, Lívia disse, batendo de leve na madeira. Nem e se insistirem, a gente mostra a corda e o pino. O céu ficou cor de caju maduro. A sanfona respirou de novo. E a história, que parecia ter encontrado refúgio, armou o corpo como quem prepara mais estrada, dessas que a gente percorre, rindo e suando na mesma medida, porque o sertão não dá mole, mas dá motivo. Do outro lado da cerca leste, lá longe, um vulto parou um segundo e sumiu entre as pedras, discreto demais para ser vento, pesado demais para ser bicho. Ninguém viu, mas o chão sentiu. Em cima do mourão que eles tinham salvado na enchente, um passarinho pousou, sacudiu as asas e cantou baixinho, como quem sussurra aviso e bênção no mesmo fiapo de som.